Na verdade, bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Na verdade, Marcos, isso é uma ação que começou desde janeiro deste ano, né? E o governo federal vinha avisando já aos municípios que ia começar uma qualificação. Na verdade, isso nada mais é do que uma averiguação que já acontecia em governos anteriores. No entanto, essa averiguação ela vem mais, eu digo, mais forte, porque ela já está cancelando alguns grupos, que eles dividem por grupos de fiscalização. Então, eles já estão cancelando alguns benefícios, alguns beneficiários a partir desse mês de março já vieram com benefício bloqueado, outros já vieram até cancelados esses benefícios. Principalmente aqueles que dão inconsistências, informações verídicas daquelas que eles deram no cadastro único nas sedes dos municípios, né? Então, o governo federal ele já cancelou vários benefícios, principalmente daquelas pessoas que têm renda superior a meio salário mínimo por pessoa. Então, essas pessoas elas já vieram com os seus benefícios cancelados. Na verdade, Marcos, só para o ouvinte entender, o governo federal ele tem as bases de dados, né? Tanto o acesso à Previdência, que eles chamam acesso ao CNIS, que aí vocês têm quem trabalha na iniciativa privada, quem trabalha com contratos com prefeituras, quem trabalha no governo do estado, eles fazem encontros de folhas de pagamento, a folha de pagamento do Bolsa Família com a folha de pagamento das empresas e governos municipais e tal. E aí eles pegaram, de início agora em março, essas pessoas que têm renda superior a meio salário mínimo. Essas pessoas essas pessoas que deu essa inconsistência já tiveram os benefícios cancelados, né? E aí, muita gente está procurando em Secretaria de Assistência, infelizmente não tem mais o que ser feito. Agora, para que eu possa entender, essas pessoas, no caso, elas deveriam ser excluídas do programa realmente? Isso. Na verdade, elas omitiram. Segundo o governo federal, elas têm renda superior a meio salário mínimo por pessoa, né? Porque hoje, Marcos, só para o ouvinte entender, o programa é direcionado a famílias com renda per capita, ou seja, renda dividida, né? A família tem uma renda, divide pelo número de pessoas na casa, dá uma renda per capita. Só pode receber o programa Bolsa Família aquelas pessoas que têm renda até R$ 218. No entanto, o governo federal ele diz que se você tem uma renda até meio salário mínimo, por enquanto ele vai lhe deixar lá no programa, até para entender porque você não comunicou essa renda às secretarias municipais que são detentoras, que fazem a atualização do cadastro único. Isso é um programa federal, mas quem atualiza são os municípios, né? E essas pessoas que tiveram essa renda superior a meio salário mínimo, né, elas tiveram cancelados. As pessoas que têm até meio salário mínimo, elas vão entrar noutra averiguação, né? E aí o governo federal dá uma espécie de tempo para essas pessoas procurarem a Secretaria de Assistência e atualizar esses cadastros únicos, né? Com informações fidedignas e não aquelas omitindo informações. As pessoas têm que entender, Marcos, que hoje os sistemas eles são interligados, né? O sistema Banco Central, com cadastro único, RAIS, Ministério do Trabalho, e aí não dá para você mentir essas informações lá na Secretaria de Assistência, porque aí vai ter conflitos de informações, né? Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona e as pessoas automaticamente serão excluídas do programa? Isso. Já foram. Essas que têm renda superior a meio salário mínimo, que omitiram essa renda que foi diagnosticada, agora elas já saíram. As que têm renda, porque o programa, na verdade, é o seguinte: as famílias, ao participar do programa Bolsa Família, se elas tiverem uma renda e ficar até meio salário mínimo, um exemplo, eu faço parte do programa Bolsa Família e passei a trabalhar. Minha renda per capita não superou meio salário mínimo. Eu posso ficar no programa até 2 anos. Mas muita gente não sabe dessa informação, ou sabe e tem medo de comunicar às secretarias, e aí ficam omitindo informações. Quando cai nessas averiguações, que são chamadas averiguações pelo governo federal, elas são cortadas automaticamente, porque é uma inconsistência, né?
É uma falta de informação, na verdade, é uma mentira que foi pega pelo governo federal, né? Agora, é possível que alguém que esteja enquadrado, por exemplo, digamos que alguém que esteja nos ouvindo, ela teve o seu benefício cancelado, suspenso, ela pode, de repente, atualizar informações e pode voltar ao programa? Não. Se ela teve renda superior a meio salário mínimo e não comunicou, não. Se ela tem renda até meio salário mínimo, sim, ela vai ter agora cancelado e vai poder voltar sim quando precisar. Mas essas que tinham renda superior a meio salário mínimo, o governo federal disse que elas não voltam ao programa. E também. Pois não, Marcos. Não pode ficar à vontade. A primeira fiscalização foi para esses grupos, né? A primeira que já veio cancelado foi esses grupos que tinham pessoas com carteira assinadas, pessoas com BPC, né? Aquele benefício de prestação continuada, que as pessoas às vezes omitem, que tem alguém na família que tem esse benefício, e ele é contado como renda. Pessoas que têm pessoas com aposentadoria na família e omitem essas informações, tiveram, e a renda superior superou meio salário mínimo, elas já foram cortadas. As que ficaram com renda até meio salário mínimo, o governo está, digamos, dando um prazo para essas pessoas procurarem a Secretaria de Assistência e atualizarem, porque aí elas podem ficar no período que hoje eles chamam período de proteção. Já foi emancipação, já foi de permanência, hoje eles chamam de período de proteção, ou seja, você era Bolsa Família, passou a trabalhar, passou a ter uma renda menor do que meio salário mínimo por pessoa, você fica até 2 anos no programa. No entanto, você precisa comunicar isso à Secretaria de Assistência. Se você não comunica, você entra naquela outra regra de ser cancelado automaticamente e dificilmente você vai voltar. Agora, se as famílias chegarem a perder os benefícios, existe alguma forma de regularizar ou não? Não, porque ela tem renda. Ela não tem perfil do Bolsa Família. A não ser que ela volte a ter perfil, aí ela volta para a fila. Né? Nós temos... E o município ela perde a vaga ou ela já coloca outra pessoa? Não, o município já tem outra. O município sempre tem fila. Na verdade, se criou um debate dizendo que não se tinha mais fila, né? Mas sempre teve fila, sempre tem fila, sempre tem gente procurando, gente precisando, gente que perde emprego e precisa. Porque na verdade era para ser assim: você trabalha, né? Você não trabalha, entra no Bolsa Família. Passou a trabalhar, você comunica já para precisar sair e outro entrar. Só que as pessoas acham que é aposentadoria. Infelizmente, as pessoas entram e não querem mais sair. Mesmo que passe a trabalhar, mesmo que mude de vida, mesmo que não precise mais do programa, os índices de desligamento voluntário, Marcos, são pequenos demais. E muitas vezes a gente acha que é falta de conhecimento da população, que é falta de empatia da população. Às vezes a gente tem que diagnosticar o que determina isso, que as famílias, mesmo melhorando de vida, muitas vezes elas melhoram muito de vida, onde às vezes 3 ou 4 pessoas passam a trabalhar e essa família não procura o cadastro único e assistência para atualizar, sabendo que tem outras pessoas que precisam. A gente precisa rever. Esse é o primeiro grupo, eles já estão com seus benefícios cancelados, né? Esse primeiro grupo que veio esse mês, e aí a gente precisa informar a população que não é a prefeitura municipal. Não adianta ligar para vereador, ligar para o prefeito, procurar secretário, é o governo federal. Lá na secretaria vão explicar, olha, a senhora trabalhava, ou o senhor trabalhava e não comunicou. Isso é o cadastro único, com algum membro da família, porque às vezes alguém passa a trabalhar na casa e a família não declara essa renda. Alguém passou a ter um benefício, BPC, por exemplo, a família não declara essa renda. E não declarando essa renda, automaticamente, e ficando a renda superior ao meu salário, automaticamente já foi cancelado. O outro grupo, Marcos, que nós tivemos um grande, devido o valor mínimo agora ser 600, nós tivemos uma grande corrida aos cadastros únicos, são as famílias unipessoais, as pessoas que dizem que moram só sem morar. Essas pessoas também já começamos a secretaria a receber o comunicado do governo federal que essas pessoas serão visitadas todas. Todas as famílias que são unipessoais, famílias que uma pessoa só diz que mora só, elas receberão visitas da Secretaria de Assistência para comprovar realmente que ela mora só. Se ela não mora só, ela vai ter que entrar no cadastro da família e ela vai perder o benefício. Por quê, Marcos? O benefício, as pessoas têm que entender que ele é da família e não de cada pessoa. Eu não sei se, devido na pandemia, teve
auxílio emergencial e algumas pessoas recebiam 600, as pessoas continuam achando que o Bolsa Família é do mesmo jeito, e não é. O Bolsa Família é 600 para a família. E hoje nós temos muita gente assim, 3 pessoas, por exemplo, de uma família, cada um recebendo um auxílio dizendo que moram só, como na verdade são uma família só. Essas famílias vão ficar recebendo só um benefício só. Toshê, como é que essas pessoas, por exemplo, quem está sendo cancelado, ele é comunicado pelo governo que foi cancelado ou não? Sim, ele já é comunicado no extrato, ele vai tentar sacar. Sim, na verdade ele diz averiguação cadastral 2020, CNIS, ele diz lá. Muita gente às vezes vai na secretaria para tentar entender. Aí você pode me perguntar, Tuxa, pode existir alguma inconsistência, algum erro do governo federal? Sim. Pode alguém não trabalhar e de repente vir. Esses são casos, são exceções, mas pode acontecer. De alguém ter um monônimo e o mesmo nome e vir cancelado. Essa pessoa deve procurar a Secretaria de Assistência. Agora, aqueles que sabem que omitiu informação, na verdade, Marcos, eles não procuram. Porque, na verdade, eles só vão chegar lá e dizer, realmente alguém passou a trabalhar, ou realmente... Eles, a maioria, não procura, né? Não procura a secretaria. Na verdade, procura um político para tentar dar aquele jeitinho brasileiro, tentar resolver de outra forma. Não resolve. Porque os cancelados, a não ser esse tipo de informação que realmente foi um erro do governo federal, você vai ter que fazer um processo burocrático para provar ao governo federal que foi um erro dele. Esses outros, o governo federal já lhe prova. Ele prova que fulano trabalha na prefeitura, que ciclano trabalha na empresa que presta serviço, que outro trabalha no supermercado da cidade. Ele prova. O governo federal já diz, porque hoje o sistema da Previdência, o DataPrev, por exemplo, ele é online com o cadastro único, né? Então não tem como essas pessoas omitirem essas informações. Só para fechar, para encerrar aqui a nossa entrevista, aqui no estado já tem número de cancelados? Não, a gente não tem um número, um levantamento, mas são muitos. A gente começou a receber quarta, quinta-feira, essas pessoas canceladas, desde o primeiro pagamento do Bolsa, as pessoas começam, né, Mas eu tenho um número do Brasil, né? A gente tem um número do Brasil, só para você ter ideia, em números do Brasil, eu estou abrindo aqui o arquivo do governo federal, né? Só para você ter ideia, eles acreditam que foram cancelados 1.200.000 benefícios só nessa folha de pagamento agora. Só nessa folha de pagamento, em torno de 1.200.000 benefícios. Só para você ter ideia, de unipessoal, de pessoas que se dizem morando só, que serão visitadas, elas chegam a 8.200.000 pessoas. Então, assim, é um número gigante que as pessoas têm que entender que hoje não adianta mais omitir informações ao cadastro único. Uma hora você vai ser responsabilizado. E assim, o governo federal tem deixado claro, Marcos, que as pessoas que, por enquanto, não vão devolver esses recursos que receberam indevidamente por omitir informações, mas depois vamos voltar a ter fiscalização, voltar a ter retorno de recursos. Outra última informação, Marcos, é que as pessoas que têm cadastro desatualizado há mais de 2 anos, procurem a Secretaria de Assistência, atualizem seus cadastros. Muitas vezes, você tem direito, mesmo que passou a ter uma renda, muitas vezes você tem direito a continuar no programa, só que você não procura a Secretaria de Assistência, e aí você fica com problemas muito maiores. Depois você tem um benefício cancelado, e poderia ter, porque agora, Marcos, as famílias que, mesmo que superar os R$ 218 por pessoa, porque passou a trabalhar, elas podem ficar recebendo a metade do benefício que elas recebiam. Então, assim, o governo federal dá essa chance para as famílias atualizarem os cadastros, mas infelizmente isso nunca acontece. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu agradeço e eu queria tranquilizar os gestores, que os gestores converse com seus prefeitos, com seus vereadores, vão às câmaras de vereadores, vão às rádios comunitárias ou às FM que tiver nos seus municípios, use suas redes sociais, para dizer que não somos nós, Secretaria de Assistência Social, que estamos bloqueando e cancelando benefícios. E sim o governo federal nessa averiguação cadastral de 2023. Muito obrigado, Marcos, pelo espaço e um bom dia a todos.